Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 132, 132. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aqui para prosseguirmos o nosso trabalho, né, em conjunto com todos aqui, com todos que nos acompanham, nos assistindo, né, chamado Projeto Iniciação, que é o projeto mais importante que uma pessoa tem que realizar na vida, né? É o autoconhecimento. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre Henrique Vieira de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E Blavatsky, fundador da Sociedade Teosófica. Né? Todo mundo sabe disso, não? Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início de século XXI, início da era de Aquários. E o nosso mestre nos ensinou que o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, olha que coisa, e berço da nova civilização. Então, a nossa responsabilidade é enorme perante o Pai Celestial, né? Perante o Eterno, perante todas as hierarquias superiores. A nossa responsabilidade como habitantes desta terra sagrada é muito grande, né? Muito bem. Agora, para fazer o projeto Iniciação, fazer essa questão para o autoconhecimento, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. E essa escola iniciática deve, evidentemente, seguir rigorosamente os padrões da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que quiser, né? Tem várias por aí, pelo mundo. Mas nós, de nossa parte, indicamos que ela venha fazer esse trabalho na Sociedade Brasileira de Eubiose. Esse ano já não dá mais tempo de iniciar. Somente em janeiro a pessoa tem a possibilidade de fazer uma inscrição e fazer o curso peregrino, que é o primeiro curso, a porta de entrada para a eubiose. Faz o curso peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando-se 5, a pessoa, então, tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode, sendo membro, ela pode participar de reuniões internas e externas, palestras também internas e externas, participar de ritualísticas, né? Todos os trabalhos importantes da eubiose, né? Pode se tornar instrutor também, né? Com o tempo, se quiser dar aula, né? Isso aí é uma coisa fantástica, né? E, além disso, mais do que tudo, ela tem a possibilidade e o direito de ler as revelações, as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza. São milhares e milhares de páginas e contém ensinamentos profundos a respeito da eubiose, do universo, de tudo que se relaciona ao processo nosso de evolução. Aí está, então. Agora, a pessoa vai dizer, como é que eu posso fazer esse contato com a eubiose, inicialmente? É muito simples. É só entrar, usar uma ferramenta de busca da internet, uma ferramenta de busca. Colocar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da sociedade. No site ela tem todas as informações sobre a eubiose, né? Informações preliminares, e além disso, tem um botãozinho lá que ela aperta, chama-se Onde Estamos? Então, ela pode entrar em contato com qualquer departamento existente no Brasil ou no exterior. Então, aí, evidentemente, entrando em contato com o departamento, a pessoa vai receber o endereço do departamento, o e-mail, né, a cidade em que se localiza, o endereço, tudo direitinho, né? E aí, então, ela pode... Isso é importante, ela tem que necessariamente entrar em contato com o departamento
para iniciar o seu grau peregrino, que é o primeiro grau. Quando começa? Logo no início de janeiro, na segunda semana de janeiro, em todos os departamentos do Brasil, vai se iniciar o curso peregrino. Então, esse é o convite que nós fazemos a todos para que venham para a Eubiose e participar deste conhecimento cósmico extraordinário que nos foi legado pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Né? Então, isso. Além disso, é importante que a pessoa faça o seu grau peregrino na sua cidade, né? Desde se tem um departamento na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? Porque as aulas são presenciais. Né? Então, é importante que ela faça suas aulas de forma presencial. Agora, se ela pode, evidentemente, morar longe de uma cidade, seria impossível ela fazer esse curso, né? Mas não é impossível ela fazer o curso, não. É possível. Ela pode fazer através de um instrumento, de um recurso chamado EAD, Ensino à Distância, pela internet. Mas ela tem que necessariamente entrar em contato com o departamento e estabelecer as bases para o início desse processo, para ela receber os ensinamentos através da internet. Né? Então, aí está o convite para todos os irmãos que queiram fazer o seu curso de projeto de iniciação aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. Serão todos bem-vindos. Né? Muito bem. Estávamos aqui no encontro passado falando a respeito de assuntos abordados pelo professor Henrique José de Souza, né? E vamos continuar aqui essa abordagem, né? Aqui, um momentinho só, de maneira bastante interessante, abordagem que o nosso mestre faz. Vamos aqui, então, iniciar. Né? O nosso mestre diz o seguinte, veja o que ele falou. Raciocine imparcialmente e nada aceite sem entender. Se não compreende alguma coisa, não a rejeite imediatamente. Procure estudar profundamente o assunto. Não se conforme com a pior das escravidões, que é a mental. Nascemos para ser livres, e só seremos quando raciocinarmos livremente, quando formos livres pensadores. Agora, livre pensador, a gente vê na internet, em todos os livros, normalmente se define um livre pensador como aquele que é livre do pensamento alheio, que o cercam. Mas não é só isso, não é só isso. O livre pensador é aquele que é livre dos pensamentos que o cercam, os pensamentos dos outros, e livre dos seus próprios pensamentos, que vêm de dentro dele. Né? E às vezes são pensamentos que não coincidem com a realidade cósmica. Né? Às vezes são pensamentos derivados de traumas da infância, traumas na sociedade, ensinamentos distorcidos que ele aceitou sem pensar. Então, ele tem que necessariamente tornar-se livre. Isso chama-se dharana, entrar em estado de dharana, que é a perfeita concentração mental. Esse é o livre pensador. O livre pensador é livre dos outros e de si mesmo. Aliás, o projeto de iniciação, justamente, é levado, entendido como libertar-se de si mesmo. Jesus disse, nos afirmou, está no Evangelho, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é justamente conhecer o Deus que em nós existe. Nós temos a divindade dentro de nós, mas nos esquecemos disso. Por isso que Jesus, no Evangelho, ficou escrito o que ele falou, né? Vós sois deuses. Somos deuses, esquecidos da nossa origem. Então, isso é muito importante. Agora, a pessoa, quando conhece a verdade, ou conhece Deus que existe dentro dela, ele diz que ela se liberta. E a gente pergunta, a pessoa vai se libertar do quê? Do quê? De algo fora dela? Algo que está tentando atacar? Não. Ela vai libertar-se dela mesma. Esse que é importante. Quando ela se liberta dela mesma, então ela atinge um estado de iluminação, um estado de adeptado. Isso é muito importante, esse entendimento, né? O estudante será sempre solicitado a se posicionar logicamente de logo significado dos termos, sentido ou razão das coisas, isso? Em face do conhecimento adquirido, embora sem desprezar o que lhe dita a intuição,
cada vez mais ativa com o progresso nos estudos e as práticas iniciáticas. Então, nosso mestre disse: estude, compare, medite, se aprofunde no assunto, mas tire as suas próprias conclusões. Esse é o processo da iniciação. Diferentemente da religião, através dos séculos, né? A religião, através dos séculos, não funciona dessa maneira. A religião, no sentido assim, laico, no sentido objetivo do mundo material, né? Normalmente, aquele que segue a religião, ele segue aquilo que o condutor da religião lhe dá, né? Então, ele tem que repetir aquilo que alguém lhe diz dentro dos templos religiosos. Isso não é iniciação. A pessoa tem que tirar suas próprias conclusões. Isso é muito importante, esse fato, né? Ser livre é a liberdade, livre-arbítrio. Isso é muito importante. É o desenvolvimento do livre-arbítrio, entender tudo perfeitamente, mas dentro, claro, dentro da lógica, dentro do contexto da lei cósmica justa e perfeita. Muito bem. Continuando, o professor Henrique de Souza nos diz o seguinte: o verdadeiro discípulo é aquele que não faz perguntas indiscretas, que não vê erros ou nem crimes em ninguém, preferindo ver os seus próprios erros. Aí que está. E isso aí coincide com aquilo que o nosso excelso Mestre Jesus Cristo nos disse, né? Não julgueis para não serem julgados. Nós não temos capacidade para julgar quem quer que seja. Não temos capacidade para julgar, é verdade. É claro que a justiça tem os seus mecanismos de julgamento, porque é necessário que haja, né, na face da terra, algo que coíba determinadas práticas que não se combinam com a sociedade, né? Mas o julgamento em si, definitivo, universal, nós não temos capacidade para isso. Então, não julgueis para não serem julgados. Quem vai nos julgar? É a lei cósmica justa e perfeita. Então o nosso mestre diz que quando a gente tenta ver erros dentro dos outros, é melhor que veja os erros dentro de si. Normalmente, quando a pessoa vê erros dentro de um semelhante, aquilo que ela vê no semelhante é o seu próprio erro. Ela projeta no seu semelhante os seus próprios erros. Então, ela desconhece isso. Normalmente as pessoas desconhecem isso, né? Essa questão então, basicamente, a pessoa deve fazer o julgamento das coisas certas ou erradas, não especificamente nos outros, mas dentro de si mesmo. Isso é importante no processo iniciático. É um ensinamento realmente fantástico, né? Que todos os grandes mestres nos ensinam, né? Jesus Cristo nos ensinou, o professor Henrique de Souza nos ensinou, Blavatsky e assim por diante, todos os grandes mestres, né, nos ensinaram. É bem verdade que, de início, deve o estudante conter a natural inquirição filosófica, pondo-se na sábia atitude de ouvinte, até ouvir as novidades que se lhe apresentam, novos termos, novas conotações para os termos correntes, uma infinidade de conceitos que haverão por fim de lhe descortinar uma global e revolucionária concepção do mundo. É claro que se a pessoa vai, por exemplo, uma hipótese, a pessoa vai ler a Doutrina Secreta de Helena Blavatsky. Isso acontece com todo mundo. Isso aí aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Isso aí. A gente vai lendo, chega a determinados trechos que a gente não entende, devido à profundidade do assunto. É isso. Então, o estudante não deve se preocupar com isso. Se um determinado ponto do livro, ou de uma aula que ele assiste de um mestre, ou de qualquer coisa, se ele não entendeu, ele não deve se preocupar com isso. Então, ele põe de lado aquilo, mas não descarta. Não descarta aquela possibilidade de entendimento, deixa de lado. Por quê? Se aquilo realmente for verdade, vai voltar para a sua consciência e ele vai entender tudo. O processo de evolução acontece permanentemente. Então, evidentemente, a pessoa vai entender aquilo num determinado momento, né? Então, ela não deve rejeitar, guarda. Né?
Então, quando a gente lê um livro, às vezes tem pontos em que a gente não entende, por exemplo, a doutrina secreta, não interessa se não entendeu um determinado ponto, passa para frente, vai entendendo, vai estudando, né? Porque no momento preciso ela vai entender aquilo. É claro que, à medida que a pessoa vai se aprofundando, não é isso? Os horizontes vão se alargando. Isso que é importante. Os horizontes, a visão da pessoa vai se alargando e ela vai tendo possibilidade de entender tudo. Quando ela atinge a iluminação, o estado de adeptado, ela entende tudo. Entende tudo. Ela entende tudo não por questões externas. Ela entende tudo porque vê tudo dentro dela mesma, vê o Deus que existe dentro dela mesma. Né? Então, aí, por isso que na antiguidade, no tempo de Delfos e em Apolo, né, estava escrito lá no frontão, no frontispício, né, no frontispício do templo, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Aí está o ponto fundamental. Conhecendo a si mesmo, a pessoa vai conhecer os deuses, a divindade que existe dentro de si mesmo e o universo inteiro. Isso é muito importante, né? Então, só então, munido da necessária linguagem própria da filosofia eubiótica, poderá entregar-se com firme desenvoltura aos jogos da dialética iniciática. Antes disso, toda tentativa de diálogo resultará em conversa de surdos. Então, a pessoa tem que ter discernimento para estudar a coisa no devido instante, isso sempre. E uma coisa também, não aceitar tudo de pronto, não é aceitar tudo de pronto. Nosso mestre diz, aceitar, tirando as suas próprias conclusões. E o nosso mestre, numa das revelações, ele fala, inclusive, dos grandes mestres da humanidade. Não é porque um grande instrutor da humanidade, um grande falou, porque você vai aceitar. Não, não é assim. Você vai ler, vai escutar, entender, refletir, raciocinar e tirar as suas próprias conclusões. Esse é o caminho da iniciação, do estado de adeptado. Isso é muito importante, essa questão. Continua o professor Henrique José de Souza. Ciência, religião, arte e filosofia são apenas 4 caminhos para o homem chegar à compreensão do todo, da unidade de que faz parte. Então, ele cita, então, 3 caminhos: ciência, religião, arte e filosofia. São 4 caminhos específicos pelos quais a pessoa pode expandir o seu conhecimento. Ó, repetindo, né? A ciência, a religião, a arte e a filosofia. Sempre fazendo uma distinção na questão da ciência. Né? Existe a ciência acadêmica e a ciência iniciática das idades. A ciência acadêmica está presa ao mundo objetivo. A ciência inicial das idades está ligada com os grandes conhecimentos universais de natureza transcendental. A ciência acadêmica um dia vai agir e vai raciocinar, os cientistas vão repensar tudo, né? E entrar no caminho da ciência inicial das idades. Como? Através da transformação de aparelhos, evolução da matemática, evolução da informática. Não, não é isso. A evolução dele mesmo. O cientista tem que transformar a si mesmo. Porque ele se transformando a si mesmo, ele torna-se cada vez melhor o veículo do conhecimento superior. A verdade é o seguinte: ninguém faz nada. O homem não inventa nada, não faz nada por si mesmo. Tudo já existe no universo. Não é isso? Tudo já existe no universo. Né? Como diz Salomão, né? Em Eclesiastes, ele fala assim: nada existe de novo sobre o sol. Veja bem, repetindo, Salomão, hein? Nada existe de novo sob o sol. Tudo aquilo que nós sabemos, que nós descobrimos, que nós desenvolvemos, faz parte de arquétipos que descem na nossa consciência. Ou seja, projeções de conhecimentos fundamentais. Quanto mais a pessoa desenvolve o seu estado espiritual de autoconhecimento, tanto mais ela estará desenvolvendo a sua capacidade de tornar-se veículo cada vez melhor desses conhecimentos superiores. Então, por isso que nós estamos falando da ciência, a evolução da ciência, no seu contexto, não vai ser devido à evolução dos equipamentos, da eletrônica, nada disso. A evolução da ciência depende exclusivamente do desenvolvimento do estado de consciência dos cientistas. Né? Citando Einstein, ele introduziu a 4ª dimensão, ninguém falava antes disso, né?
quarta dimensão, uma coisa novíssima, né? E entender isso é muito difícil, né? É um estudo muito profundo, mas não para por aí. Existe a quinta dimensão. Aliás, nós estamos caminhando para a quinta dimensão. Depois, mais para frente, a sexta dimensão, a sétima dimensão. Depois, uma oitava coisa, que é a síntese de tudo. Isso aí faz parte. Isso tudo é dado na eubiose. Viu? A pessoa que entra na eubiose, ela vai ter, com detalhes, essa questão desse projeto evolutivo existente no universo, né? Isso aí vai ser dado em detalhes, evidentemente baseado nos ensinamentos trazidos por Helena Blavatsky e pelo ensinamento trazido pelo professor Henrique José de Souza. Então, tal atitude de expectativa é particularmente indicada em se tratando de matéria revelada ou profética, que será essencialmente artigo de fé, até que o estudante a vivencie ou a evolução natural dos conhecimentos a esclareça. Inicialmente, o estudante que ainda não desenvolveram a sua determinação interna, ele aceita as coisas como se fosse uma verdade absoluta. Mas não é assim. A verdade está dentro dele. Uma coisa importante, veja bem que uma coisa muito importante para o nosso raciocínio. Ninguém consegue ensinar a verdade para ninguém. Isso, olha só, ninguém consegue ensinar a verdade para ninguém. Jesus consegue ensinar a verdade para mim, ou para outros, ou para quem quer que seja? Não consegue. Qualquer mestre, o nosso mestre ensina a verdade para quem quer que seja? Não. Então as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou saber a verdade? Se nenhum mestre pode me ensinar a verdade, como é que eu vou conhecer a verdade? Aí está a definição do autoconhecimento. O indivíduo vai conhecer a verdade por si mesmo, dentro de si mesmo. A verdade está dentro de si mesmo. Um exemplo típico foi justamente quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. Isso está no Evangelho. Ele já estava sendo julgado, ia ser crucificado, né? Isso, a turba enfurecida estava querendo o sacrifício desse anjo celestial. Então, Pôncio Pilatos perguntou para Jesus. Isso está registrado no Evangelho. Pôncio Pilatos perguntou assim, afinal, o que é a verdade? Uma pergunta que ele fez para Jesus. O que Jesus fez? Ficou calado. Nada respondeu. Isso está no Evangelho. Jesus não respondeu coisa alguma. Agora, nós podemos entender uma resposta dada para Pôncio Pilatos de maneira direta, mas dentro da sua consciência. É como se Jesus dissesse para ele, você quer saber a verdade? Vá atrás dela. Ir atrás da verdade é autoconhecimento, aprofundar-se dentro da sua própria essência divina. Aí a pessoa vai encontrar a verdade. Cada um vai encontrar a verdade no seu caminho específico. Lao Tse, o grande pensador da antiguidade, Lao Tse, ele afirmou uma vez, ele afirmou o seguinte, eu estou em busca da verdade e tenho certeza que a verdade está me buscando. E um dia nos encontraremos. Tudo bem? Ele dizia, eu estou buscando a verdade. E a verdade está me buscando também. E um dia, fatalmente, nós nos encontraremos. Olha que pensamento extraordinário do Lao Tse. Muito bem. A aquisição da verdade é a mais elevada dos ideais humanos. Ensinamento do professor Henrique José de Souza. Olha o que ele diz. A aquisição da verdade é o mais elevado dos ideais humanos. A verdade. Agora, repetindo o que nós dissemos há pouco minutos, né? O conhecimento da verdade se dá através do autoconhecimento. Ninguém vai nos ensinar a verdade. Está dentro de nós. Então é necessário a iluminação. O indivíduo se ilumina, torna-se um adepto e conhece a verdade dentro de si mesmo. É algo extraordinário, né? Tudo bem? Por fim, o que realmente importa é a aquisição da verdade, que será tanto mais firme quanto mais caminhos a comprovem. O da razão, o da fé, do sentimento e da intuição. Quer dizer, no final, o estudante, aquele que está na caminho da iniciação, ele vai fazer uma síntese de tudo, né? Ele vai ver aquilo que veio pela razão, aquilo que veio pela fé,
através da intuição, do sentimento, ele vai analisar tudo profundamente, comparar, meditar e tirar as suas próprias conclusões. Esse é o valor intrínseco da verdade, o qual o indivíduo encontra dentro de si mesmo. Tanto que lá no Oriente, no Antigo Oriente, na Índia, há um escrito muito antigo que afirma o seguinte, um escrito, num livro, num papiro, né? É dito o seguinte: a verdade não pode ser dita nem escrita. Né? A verdade não pode ser dita por alguém, ou não pode ser escrita num papel. Certo? Quando nós lemos algo de muito importante de um mestre, não é as linhas que vão nos fazer a verdade. Aliás, o mestre, professor Henrique de Souza, ele relembra algo dito por Paulo de Tarso, né? A respeito da letra que mata e do espírito que vivifica. Se a pessoa seguir somente a letra, isso mata o entendimento dela. Ela tem que entender aquilo que está por trás da letra. O nosso mestre chama isso o desvelar. Ele tem que desvelar, tem que tirar os véus que encobrem a realidade. E de onde vêm esses véus? A gente pergunta assim, de onde vêm esses véus? Quem coloca esses véus? Nós mesmos. Nós mesmos colocamos esses véus que nos deixa longe da verdade. E de onde vem de onde que nós temos esses véus? Da nossa própria personalidade. Personalidade. É por isso que personalidade é um termo antigo, né? Do grego, né? E do latim, né? Vem de persona. Persona. Aí surgiu o nome personalidade. O que é persona? Era a máscara que os antigos usavam nas apresentações teatrais, né? Em teatro. Os artistas usavam máscaras. Né? E essa máscara, em latim, chama-se persona. Então, aquela máscara era para se identificar com algum coadjuvante, algum ser, né, que ele queria representar no momento, e também para aumentar a voz dele em direção do público. Aí vem, então, o nome personalidade, do termo persona. Isso é muito importante, então, nesse entendimento. Né? Aí vem, então, uma outra possibilidade de entendimento, que é a respeito da eubiose religião-sabedoria. Olha só o que o nosso mestre nos afirmou. O que é a fé, se não uma verdadeira intuição? A fé, geralmente a gente acha que a fé é a crença, acreditar em alguma coisa. É isso. Mas não basta só acreditar. Não basta só dizer assim, eu acredito em Deus. Não é suficiente. É necessário que a pessoa entre dentro de si mesma e tome conhecimento do Deus que existe dentro dele mesmo. É isso. Somos deuses, Jesus falou. Somos deuses. Vós sois deuses. Então, nós temos que penetrar dentro da nossa própria consciência e descobrir o Deus que lá dentro existe. É isso. Então, não é a questão da fé, simplesmente, mas da intuição, do processo intuitivo. Os assuntos da fé não são estranhos à eubiose, nem poderiam ser, né? Pelo contrário, Henrique José de Souza, o professor Henrique José de Souza, apresenta a fé como um tipo hipostático de intuição. Hipostático quer dizer aquilo que está abaixo, né? Hipostático é estar abaixo de. A fé está abaixo da intuição. A pessoa pode ter fé, mas a verdadeira caminho está na intuição que ela deve atingir. Como é que ela atinge a intuição? Quando ela atinge o estado búdico da tríade superior. É isso? Na tríade superior, acima do quaternário, existe o mental superior, que é Dharana, existe Budi, que é Dhyana, e existe o ponto superior, que é o nosso Cristo interno. Então, através da intuição, o indivíduo vai, evidentemente, entender a verdade nos seus devidos termos. Aliás, o próprio termo já diz intuição, quer dizer, caminhar para dentro de si mesmo, introduzir-se dentro de si mesmo. Né? Tanto que
O nosso mestre diz: a inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. O que é inteligência? Definição do nosso mestre e professor Henrique Souza. Inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. E em latim, a inteligência vem do termo interlegere. Interlegere. O que significa interlegere? Inter por dentro, legere, ler. É ler por dentro. Isso. Então a inteligência é interlegere, ler por dentro de nós. Isso é muito importante, né? Então, pelo contrário, Henrique Jesus apresenta a fé como um tipo hipostático da intuição, como nós falamos, né? Assim como a fé, a verdadeira intuição, né, que não se deve confundir com o desejo inconsciente, se manifesta como uma forma de conhecimento imediato. Intuição é uma forma de conhecimento imediato, que não passa pelo intelecto discursivo, que se faz acompanhar de um intelével sentimento de verdade. Da mesma procedência da fé são a profecia e a revelação, que a eubiose também acolhe como formas válidas de se chegar à verdade, ao lado da filosofia e da ciência. Então, existem vários caminhos para que a pessoa caminhe em direção da verdade. Mas, no fundo, a verdade é atingida quando o indivíduo atinge o conhecimento dentro dele mesmo. Tanto que nós sabemos, através da ciência iniciática, que quando o indivíduo se ilumina e torna-se um adepto, ele não precisa mais ler livro algum, não precisa ouvir palestra, não precisa ouvir programa nenhum, não precisa ler nada. Ele vê tudo dentro dele mesmo. E o mais importante, ele entra também, com relação ao segundo trono, a Mãe Divina, ele entra nos registros acásticos. Registros acásticos. Está tudo registrado no registro acástico. Então, ele tem imediatamente o acesso a esses conhecimentos que abrange todo o processo de evolução humana, né? E universal. Né? Isso é muito importante, então, esse entendimento. Olha que coisa importante, é tudo isso que o nosso mestre nos ensina. Né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, continua dizendo o seguinte: se os que vivem nesse veículo cultivassem a faculdade de perceber a verdade pelo coração, examinando depois por meio da inteligência o que sentiram, muito breve teríamos por toda parte uma condição melhor e mais feliz da sociedade. Aí está. Aí está. No momento em que a humanidade tiver essa consciência daquilo que existe dentro dela mesmo, de cada um, tudo mudará. Na verdade, tudo mudará. Normalmente, o que se vê na sociedade, a pessoa se diz vítima. Não é isso? Agora, vítima, eu vou dizer uma coisa seguinte: não existem vítimas no universo. Não existem vítima é um nome que não tem sentido de falar. Não existem vítimas no universo. O nosso mestre diz: nada acontece por acaso. Tudo que acontece faz parte da lei cósmica, justa e perfeita. É isso? Então, não existem vítimas. Então, e normalmente, como o ser humano tem essa capacidade do vitimismo, né? Então ele joga a culpa nos outros. Isso está acontecendo em mim por causa disso, por causa daquilo, e dá uma série de explicações. Mas, na verdade, tudo de ruim que acontece dentro do ser humano é proveniente dele mesmo. É proveniente dele mesmo. Dele mesmo. Tanto que nós já falamos isso a respeito do amor universal, né? O amor e o perdão. Não é isso? Quando uma pessoa odeia o seu semelhante, ele está odiando a si mesmo. Ele está se autodestruindo. O ódio destrói, não o semelhante, mas a si mesmo. Quem odeia está se destruindo a si mesmo. Olha que coisa. Né? Então não tem vitimismo nisso. Agora, quem ama está amando também a si mesmo, porque ele e o próximo fazem parte da mesma natureza deífica. Por isso que Jesus falou: amai o próximo como a si mesmo. Repetindo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante, então. Não existe diferença essencial entre nós e o semelhante. Somos todos um. Somos todos um. Então,
Quando um indivíduo ataca uma outra pessoa, ele está atacando a si mesmo. Está odiando outra pessoa, está odiando a si mesmo. E, evidentemente, entra a lei do karma. Né? A lei do karma, que é uma lei cósmica, justa e perfeita, entra para acertar tudo. Só que a lei do karma não castiga nem pune. Ela apenas dá oportunidade para que o indivíduo que não atingiu esse entendimento atinja, através da repetição das experiências, não é isso? E através de experiências várias, né? Ditadas pela lei cósmica justa e perfeita. Né? Uma diferença marcante entre as religiões correntes e a eubiose é que esta não aceita crença destituída de consciência, de crítica, consequentemente sem responsabilidade, pois estes são atributos fundamentais da evolução. Então, atributo fundamental da evolução é o livre-arbítrio. Só que olha que coisa interessante. A humanidade foi criada quando recebeu, na Lemúria, a tríade superior. Então, muita gente pode afirmar o seguinte: então o ser humano adquiriu o livre-arbítrio naquele instante. Não. A maioria do ser humano não exerce, ele tem o potencial do livre-arbítrio, mas não exerce o livre-arbítrio. A maioria da humanidade segue a cabeça dos outros. Eu vou repetir. A maioria do ser humano segue a cabeça dos outros, através de ideologias, através de várias formas de dominação, né? Então, ele fica repetindo aquilo que os outros dizem. Isso aí não tem sentido nenhum, não é livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio, é uma prisão do indivíduo frente à opinião dos outros. Isso tem que ser desmontado. O indivíduo tem que exercer o livre-arbítrio e tirar suas próprias decisões. Isso é muito importante nesse entendimento. Né? Como já foi dito, a meta da iniciação é que o homem se faça pelos próprios esforços um ser superior, um agente da própria evolução, o que pressupõe consciência e responsabilidade. Então, é o autodomínio. O autodomínio de si. O exercício do livre pensamento, né? Do livre-arbítrio. Isso é muito importante no momento que nós vivemos. Sempre foi importante isso na evolução da humanidade, mas principalmente agora que o planeta Terra está passando por um processo de transformação. Vocês estão vendo aí diariamente, quem entra na internet ou vê nos livros, está se falando a questão de 2, 3 anos para cá, com mais intensidade, a respeito da quinta dimensão. Não se falava tanto a esse respeito, que nós estamos caminhando para a quinta dimensão. Os espíritas já falavam isso já há muitos anos, né? Com certeza desde o Kardec, Allan Kardec, né? De que o planeta Terra deixará de ser um planeta de expiação, de sofrimento, para ser um planeta de regeneração. E é o que está acontecendo. Não é o fim dos tempos, é o início de novos tempos. O início de novos tempos. Quando Jesus fala do fim dos tempos, na verdade, ele se refere a uma transformação da humanidade nos seus devidos termos. Né? Aliás, Jesus veio para isso. Jesus não veio fundar uma religião. Vamos repetir? Muita gente pensa que Jesus veio fundar o cristianismo. Não. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio justamente fundar uma nova civilização. Ele veio propiciar a oportunidade de termos uma nova civilização. Isso é muito importante, esse entendimento. Não foi compreendido. Então, isso foi, evidentemente, transferido para outro lugar. E aqui na eubiose nós sabemos que esse trabalho de Jesus Cristo foi transferido para o Tibete. Depois do Tibete, houve, lá pelo ano 950 depois de Cristo, uma queda de toda aquela estrutura de estudos transcendentais que existia, uma queda, né? E aquele programa foi interrompido. E aquilo tudo que estava no Tibete foi trazido para a América, especificamente para o Brasil. Então através, sabe por onde entrou? Tudo se conhecia através da Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea estava no Rio de Janeiro, né? Através da Pedra da Gávea, era o ponto de passagem de todo aquele conhecimento para o Brasil. É claro que são conhecimentos que estão nos mundos internos. Nos mundos internos. O Tibete foi invadido, né? Foi invadido por uma nação
invasora, né, por um déspota, foi invadida em 1954, e esse déspota destruiu tudo que tinha lá. Templos, monumentos, documentos, etc. Mas ele, na sua ignorância, não sabia que não adiantaria destruir coisas com que ele não concordava, destruir coisas físicas, porque tudo aquilo está nos mundos internos. Tudo que nós temos aqui no mundo objetivo está, a matriz está nos mundos internos. Então, tudo que estava no Tibete, que foi fisicamente destruído por esse déspota, eu não vou citar o nome de ninguém, nem do país, para não criar problema. Esse déspota que invadiu o Tibete, ele pensou que havia destruído tudo porque não concordava com aquilo. Mas aquilo tudo foi destruído na parte física, mas o conteúdo fundamental estava nos mundos internos, como sempre. E foi trazido para o Brasil, passando pela Pedra da Gávea e indo lá para o sistema do Roncador, sistema geográfico do Roncador, está lá. Aguardando o quê? Aguardando para que isso se realize, se torne algo prático na vida humana a partir do ano 3005, no qual nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos afirma que começará a nova civilização, e sendo o Brasil o ponto fundamental da nova civilização. O professor até diz que no futuro, agora não, mas no futuro, durante o transcorrer do terceiro milênio, o Brasília, que é a capital do Brasil, vai se tornando o centro de decisões internacionais. E todas as decisões internacionais vão passar por Brasília. Olha só, parece impressionante. É difícil a gente acreditar nisso, mas isso é verdade. Nosso mestre diz. Todas as decisões internacionais serão tomadas em Brasília, porque o Brasil é o berço da nova civilização. E Brasília realmente é justamente será justamente a capital do futuro, né? Aliás, a gente pode ver na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Mas no futuro vai se completar esse termo que foi dado por um filósofo anterior, né, do século XIX, que é amor, paz e progresso, né? Amor, ordem e progresso. É isso? Amor significa o básico do universo. Não pode existir nada se não houver amor e perdão. A ordem não é a ordem jurídica, policial, senão é a ordem mental. Aquela ordem que se vê assim na bandeira é a ordem mental do indivíduo. E o progresso não é o progresso material, simplesmente, é o progresso espiritual do Brasil e da humanidade. Então, veja bem, a bandeira do Brasil, já nela própria, já tem esses fundamentos essenciais para a gente entender a função espiritual do Brasil em todos esses tempos. Por isso que o nosso mestre, ele deu daqui a 1000 anos a possibilidade, e realmente vai acontecer, o início de uma nova civilização. A pessoa pode dizer assim, daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Muita gente pode falar isso, né? Isso aí vai acontecer daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? Engano. Não é daqui a 1000 anos, é agora. Tudo que se fizer agora vai refletir em 3005. Tudo que não se fizer agora não vai refletir em 3005. É isso? Agora, o nosso mestre nos deixou esse ensinamento. Basicamente, olha, eu estou falando isso porque esse foi o ensinamento do nosso querido professor Henrique José de Souza. Ele deixou escrito em Cartas de Revelação. Quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Eu vou repetir, ensinamento do mestre. Quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Reencarnará em globos obscuros, globos mais primitivos do que a Terra, que está lá na Idade das Cavernas. Vai para a Idade das Cavernas, vai trabalhar no início de novas civilizações. Então, isso aí foi o nosso mestre. E hoje nós vemos aí na internet muita gente falando a esse respeito. Esse assunto está se tornando público cada vez mais, porque é algo fundamental para o entendimento da evolução do planeta para a 5ª dimensão. E depois, futuramente, para a 6ª, 7ª dimensão e a 8ª coisa que vem no termo desses chamado na Índia de os dias de Brahma.
Então, isso é muito importante, esse entendimento, tudo bom? Isso é um assunto importantíssimo para os dias atuais e nós devemos ter muita base para esse entendimento. Vontade, inteligência e amor. Para a eubiose, a harmonia desses três princípios é a base da evolução. Vontade, inteligência e amor. A vontade não é desejo, é vontade. A vontade está ligada com a determinação superior espiritual. A fase discursiva, lógica do curso, permite que não caia o discípulo na religiosidade devocional, né? Na crença sem fundamentos, e no fanatismo, que são a forma de submissão da consciência a uma causa externa. Pouco importa o nome que se lhe dê, inclusive o de Deus. Posto que, ao custo da alienação da vontade, da autodeterminação do espírito, sem a qual pode-se perder o processo evolutivo. Então, veja bem, o nosso mestre diz vontade, inteligência e amor. E o amor está relacionado com o perdão. O nosso mestre afirmava, sem amor e perdão, nada existe. Porque Deus, a suprema essência, o eterno, o imanifestado, a base é o amor e o perdão. As almas rebeldes são as que se salvam, diz um dos oráculos de Zoroastro. As almas rebeldes são as que se salvam, diz um dos oráculos de Zoroastro. Sim, as almas que não suportam as injustiças, a mentira, o erro proposital, o crime, seja que for, possa servir de obstáculo à evolução humana. É isso? Então, as almas rebeldes, não é a rebeldia simplesmente, ele é rebelde contra isso, contra aquilo, não. A rebeldia contra aquilo que ocorre na face da Terra de maneira involuntária, né? A rebeldia, as ideologias, as falsas concepções a respeito do universo, a mentira, né? Ao ódio e assim por diante, né? HPB era uma rebelde, tanto que Mário Rosso de Luna, um grande pensador espanhol, ele denominou a HPB de a grande rebelde, né? A divina rebelde, ele falava, a divina rebelde. Jesus era um rebelde também, né? Porque ele pregou algo que contradizia o fundamento da Bíblia, né? Da Bíblia, né? A Bíblia diz, né, que Deus castiga. E Jesus disse, não, Deus não castiga, Deus apenas ele se utiliza do amor e do perdão. O perdão deve ser oferecido sempre. Perguntaram para Jesus, uma vez, perguntaram para ele, mestre, devemos perdoar 7 vezes? Ele disse, não, devem perdoar 70 vezes 7. Uma maneira simbólica de falar, né? Perdoar sempre. Parceiro dos deuses, anima o verdadeiro eubiota àquela mesma rebeldia, filha da espiritual vontade, que impulsionou os heróis míticos à demanda da imortalidade, para si mesmos, tornando-se semideuses, e para outro pela cessão de um dom, como fez Prometeu, roubando do Olimpo o fogo da consciência para doá-lo aos homens de barro. Pois aos deuses, o Elohim, assim no mito grego como no judaico, e uns tantos anos desagradava que os homens fossem como um de nós. Olha só, isso está em Gênesis 3, 22. Outro ensinamento do nosso mestre. Existe uma relação exata entre a humanidade e a causa que a chamou a existir. Portanto, uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência hão de ser as que ensinem os verdadeiros termos daquela relação. Henrique de Souza. Existe uma relação exata entre a humanidade e a causa. Ou seja, nada acontece por acaso. Tudo tem um objetivo, né? De modo que, não sendo mais uma religião, a eubiose é também religiosa, sobretudo se considerarmos o étimo da religião como religação, ou religare, de um elo ou aliança rompida, pois a religiosidade é parte essencial da natureza humana. E tudo que diz respeito ao homem importa a eubiose, vista como religião. A eubiose, então, religião sabedoria, conceituada a sabedoria como o futuro perfeito equilíbrio entre a emoção e a razão. Um quinto ponto dado aqui pelo nosso mestre, professor Richard Souza, é o seguinte: mística, em seu verdadeiro sentido, é o conhecimento espiritual e o entendimento das coisas espirituais superiores ao sentido obtido pelos poderes
da percepção espiritual. Isso é muito importante, a percepção espiritual. A parte do processo educacional de JHS, que busca a evolução através do plano da emoção, consiste na progressiva sutilização dos sentimentos, munido de entendimento racional do papel do emocional na composição da personalidade. Visto em classe, o estudante deve agora se aplicar em práticas apropriadas, como da meditação, das yogas, todas basicamente yogas de mentalização e totalmente inéditas, ou na ritualística coletiva, onde as grandes vertentes de arte se compõem harmoniosamente na arte cerimonial, atingindo inicialmente a consciência física através dos sentidos corpóreos, logo a consciência anímica ou emocional, a psíquica, e com o tempo, a níveis mais sutis da consciência espiritual, vão também sendo despertados pela alquimia da iniciação. Olha que coisa importantíssima, né? Nosso mestre, então, continua, o professor Henrique de Souza. Misticismo é um desejo para as ilusões, um desejo de penetrar nos mistérios que não se pode compreender, um anelo para satisfazer apenas a nossa curiosidade em tudo quanto não temos o poder de compreender. É o reino das fantasias, dos sonhos, o paraíso dos que veem espectros e das tolices espirituais de toda a classe. Então, esse é o misticismo, né? Na verdade, o que importa é a verdade universal. E essa verdade universal está dentro de nós. Como escola autêntica, a escola eubiótica convém logo advertir. A eubiose admite os chamados poderes psíquicos ou dons sobrenaturais, que no futuro serão considerados naturais, pois comum a todos os seres, mas não incentiva o seu desenvolvimento forçado. Não. Desenvolver poderes, não. Pessoais, não. Eles são vistos apenas teoricamente no transcorrer do curso, porque tudo tem dose ou qualidade superlativa, mesmo os que no atual estágio evolutivo já estão realizados, como o da inteligência, por exemplo, longamente conquistada em milênios sem conta de evolução, quando desacompanhado das luzes da etérica ou dos freios da moral, são sempre perigosos e potencialmente prejudiciais à própria evolução. Ademais, por fugirem ao controle da razão, prestam-se comumente ao embuste e ao próprio engano bem intencionado. Então, veja bem essa questão muito importantíssima, muito importante que o nosso mestre nos ensina. Daí o nosso mestre fala sobre a doutrina da sabedoria ou ética eubiótica. Veja bem o que o nosso mestre deixou ensinado para nós. Pouco valor possui quem tem inteligência e nenhum amor. Do mesmo modo que muito amor e pouca inteligência. A lei exige que as duas conchas da balança estejam no fiel e em perfeito equilíbrio. Então é necessário ter amor e inteligência. Isso. Não adianta ser muito inteligente, muito preparado, ter cursos e doutorado, não sei o quê, se não tiver amor. É infrutífero, não tem sentido. A ética eubiótica é parte necessária e resultado do processo iniciático. Está a meio caminho entre amor ao próximo, melhor dito, universal, e o logos, o entendimento, a razão do metabolismo da existência ensinado na escola. Este amor universal, que na prática se apresenta como um sentimento de veneração, identificação e compromisso com o todo, conscientizado em ética e posto em prática como moral, tem por substrato ontológico aquela identificação ou empatia pelo semelhante que fala no íntimo de todo ser de boa procedência, única dos seres, e da sua comunhão espiritual no encerramento dos ciclos. Continua o nosso mestre. Conhecimento, liberdade e responsabilidade são essencialmente as características do homem e também o caminho mais direto do seu progresso para outros estados superiores. Veja bem, olha os 3 pontos que o nosso mestre nos indica: conhecimento, liberdade e responsabilidade. O indivíduo deve ter conhecimento. Conhecer do quê? Conhecer a si mesmo. Autoconhecimento. Deve ter a liberdade, tornar-se um autoconhecedor das coisas, uma mente liberta de toda influência externa e interna também. E ter responsabilidade na aplicação desses conhecimentos. Então, não adianta apenas ser bom, é necessário fazer o bem. Vamos repetir? Não é suficiente ser bom. O sujeito é muito bom, mas não faz nada, ele está fazendo mal. É isso? Então, o necessário é ser bom e praticar o bem. Isso significa
uma responsabilidade espiritual do indivíduo para com a sociedade, porque ele tem que saber das coisas e difundir esse conhecimento entre os seus irmãos, né? Isso é muito importante, esse papel todo. Aí, JHS, o professor Henrique de Souza, continua da seguinte forma: conhecimento, liberdade e responsabilidade são essencialmente as características do homem, nós já falamos, né? E também o caminho mais direto do seu progresso para outros estados superiores. Então, a ética eubiótica, cujo fundamento é o referido amor universal, é a mesma das doutrinas de Buda, Cristo e de todos os outros grandes condutores espirituais dos povos, que invariavelmente vieram não para fundar uma religião, mas um novo e mais elevado estado de consciência para a humanidade. As pessoas sempre pensam que os grandes mestres vêm fundar religião. Não, eles não vêm fundar religiões. Eles vêm sempre fundar um novo estado de consciência para aquele estado em que ele está presente, produzindo a evolução da humanidade rumo ao Logos, rumo ao Sol Central e rumo ao Eterno, né? De modo que o discípulo deverá exercitar a moral universal biótica, comportando-se de sorte a tornar a existência dos seus semelhantes, inclusos os que não lhe parecem inicialmente tão semelhantes, e também as outras hierarquias de seres, mais amena e mais eficaz, do ponto de vista vibracional, né? Assim, a ética eubiótica aconselha que o discípulo deve trabalhar, envolver-se no ambiente em que se colocou karmicamente, melhorando-o com suas aptidões e o conhecimento, harmonizando-o, perfumando-o com os dons que lhe couberam por natureza e os que lhe tenham sido aflorados pelo processo iniciático. Por isso que o nosso mestre afirma, né, que é muito bom a pessoa querer saber. Melhor ainda é conhecer, mas muito melhor ainda é transmitir esses conhecimentos para os seus semelhantes. Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui mais um pouco. Eu vou repetir. Toda vez que um ser humano evolui, atinge um estado evolutivo espiritual superior, a humanidade como um todo evolui mais, evolui em conjunto. Porque o nosso trabalho é coletivo. O trabalho individual, quando trata do autoconhecimento, mas isso se reflete cada vez mais nos seus semelhantes. Tanto que, à medida que nós nos elevamos nos planos das hierarquias superiores, a gente vê que cada vez mais as hierarquias vão se tornando compactas e coesas entre si. Tanto que, quando um ser de hierarquia se apresenta na Terra, ele não vem como um ser específico da hierarquia, não é isso? Ele vem como um representante daquela hierarquia. Ele sempre se apresenta como um representante da hierarquia e dá o nome da hierarquia para ele, né? Isso é muito importante, né? Dessa forma, estará preparando melhores condições para a própria existência, nesta e noutras vidas, ao tempo que contribui para a evolução coletiva. Então, isso é muito importante para todo ser humano. Compartilhar os conhecimentos. Hoje, na eubiótica, fala-se muito em compartilhamento, né? Vamos compartilhar. É verdade, o compartilhamento é essencial para a evolução do ser humano. Nós temos que aprender, evoluir e evidentemente, compartilhar esse conhecimento. Aliás, Jesus, o Cristo, nos ensinou, né? Nos seus tempos, né? Nos áureos tempos, ele nos ensinou que ele ficaria na Terra até o fim dos tempos. Ficaria na Terra até o final dos tempos. E Buda ensinava também que ele ficaria na Terra até que ele visse o último ser humano saindo da Terra olhando pelas costas. Esse trabalho pela nossa evolução. É o trabalho dos grandes mestres, trazer esse conhecimento para a nossa vida. Então, aí, veja bem, esse entendimento é precioso para que nós entendamos perfeitamente aquilo que nos compete fazer no mundo atual. Sempre lembrando que estamos num processo de transição. Esse processo de transição para uma quinta dimensão. Temos que sempre manter isso na cabeça. É a separação do joio do trigo. Jesus nos ensinou isso há 2000 anos. Está acontecendo agora com maior rapidez. Tudo está acontecendo com maior rapidez. O que acontecia antigamente em milhares de anos, ou centenas de anos, hoje está acontecendo em meses, dias, semanas.
Nosso mestre diz que a evolução ela vai se tornando cada vez mais rápida, né? Então, por isso, nós devemos estar preparados para colaborar com o Eterno, colaborar com todos os nossos irmãos espirituais pela evolução da humanidade e, com certeza, sem dúvida, pela evolução do próprio universo. Aí está, portanto, aquilo que eu queria considerar nessa parte do nosso contato, e eu passo aqui a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para continuar com a segunda parte, que é justamente esse contato com todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Muito bom, professor. E eu gostei dessa parte que o senhor fala, né? À medida que um evolui, ele vai trazendo mais pessoas, né, nesse processo de evolução. E o interessante, professor, é que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter todo acesso à informação, né? E então a gente não vai mais precisar de escola, porque toda essa informação vai estar dentro da gente. A gente vai precisar cada vez menos de médico, cada vez menos de orientação, porque tudo já vai estar respondido dentro da gente. Vai ser um grande avanço na evolução, né? Quando chegar esse momento. Exatamente. Aliás, quem está no caminho da iniciação, fazendo o seu processo iniciático, ele começa a perceber a intuição. Ele começa a perceber a intuição. Quando ele fala, ele percebe que muitas vezes, e inúmeras vezes, o que ele está falando vem intuitivamente de uma fonte superior, na verdade. Isso é muito importante, né? Quando uma pessoa dá uma palestra ou dá uma aula para um grupo de interessados, de alunos, ele fica cercado por seres de hierarquia. O nosso mestre, num determinado momento da sua vida, ele falou o seguinte: onde quer que vocês estejam falando das coisas universais, da iniciação, eu estarei presente. Tem que estar presente. Onde quer que estejam reunidos para falar a respeito do processo da evolução, do universo, do eterno, eu estarei presente. Então, nós estamos sozinhos. Estamos sempre cercados por seres de hierarquia. E devemos ter consciência disso. Muito, muito bom, professor. O Gilberto apareceu. Oi, Gilberto, tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite. Estava sem energia elétrica por conta do temporal, mas cheguei atrasado, mas cheguei. Ah, tá. Acabei de chegar. Bom, estou pegando aí o bonde andando, então já aproveito para... Eu vi que o chat aqui tem bastante gente participando hoje. Boa noite a todos. Já aproveito e pedi o like para o pessoal, né, gente? Aproveitem que tem bastante participação. Já dá o like aí no vídeo. Deixem aí as perguntas aqui para o professor no vídeo aqui online ou mande aqui no vídeo gravado na transmissão, que o professor Walter ele responde a todos os questionamentos, a todas as perguntas. E hoje o programa de número 132, hein? Olha, tem bastante coisa. Estamos fechando o terceiro ano consecutivo, né, Carlos? De projeto. Terceiro ano. Então, olha quanta coisa, hein? Tem material, assim, bastante coisa. Então, compartilhem. Se você estiver passando aqui pela primeira vez, ainda não for inscrito no canal, faça a sua inscrição. Ative ali o sininho, né, das notificações, e daí todas as novidades, todo programa novo, sempre que houver alguma nova transmissão, você recebe aí a notificação, a atualização, e não perde nenhuma informação aqui do nosso canal e todas as outras atividades que nós temos aqui no Conexão 3005. E lembrando que temos aqui a nossa playlist, eu faço questão de lembrar, aproveitando que hoje tem bastante gente aqui participando, né? A nossa playlist que o professor Walter fez aí, da professor Henrique José de Souza, uma série Vida e Obra. 6 capítulos, né? Você entrando aqui no canal, depois que terminar aqui a nossa transmissão ao vivo, tem uma playlist. Você vai lá, tá com esse nome, professor Henrique José de Souza, Vida e Obra. Você clica, ele já vai direto para uma página, uma aba, abre ali no seu navegador, e ele vai aparecer todos os vídeos, listado numa sequência só. Então, quem viu pode ver de novo,
E quem ainda não viu ou perdeu alguma edição, estão todos ali listados. É isso. Muito bom, Gilberto. Eu vou, professor, passar já para as perguntas, né? O J.L. Ribeiro ele tem uma colocação. Uma frase que Jesus disse, o professor sempre recomenda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Então, aí, pelo processo iniciático, repetindo, conhecer a verdade é conhecer a nós mesmos. Conhecer a nós mesmos é conhecer o Deus que existe em nós mesmos. Somos deuses, Jesus falou isso. Esquecidos. Porque a mônada, a nossa mônada, cada um tem uma mônada lá no primeiro Logos, ela projeta, faz uma projeção de si mesmo até o mundo mais denso, e somos nós, essa projeção, né? Já passamos pelo reino mineral, é isso? Essa projeção da mônica em nós, já passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e agora estamos passando pelo estado de humanos. Na verdade, nós não somos seres humanos. Se eu falar isso, falando isso, escrevendo no jornal, escrevendo numa fonte aí de qualquer da internet, do jornalística, né? Se eu disser assim publicamente, nós não somos seres humanos, vamos chamar de doido, né? Mas, na verdade, nós não somos seres humanos. O que está acontecendo com nós? Estamos passando pela experiência humana. Assim como passamos pela experiência vegetal, animal e animal. Depois passaremos pela experiência super-humana, como adeptos, depois subdivina e finalmente divina. Então, Jesus falou, a volta à casa do Pai. É a volta à casa do Pai. Muito bom, professor. Tem uma do Baselli que eu queria. O Guazelli coloca o seguinte: a verdade seria alcançar, viver em estado contemplativo? Exatamente como o Guazelli fala. Quando a gente trabalha a tríade superior, a gente trabalha o mental superior, que é um material sintético, né? Não é que nem o mental inferior, ele é sintético e tem uma capacidade muito grande do pensamento coletivo, pessoal, etc. Mas, em paralelo, desenvolve-se justamente o plano búdico, que é justamente a intuição. Em paralelo, vai desenvolvendo o mental superior e o búdico. O búdico é a intuição. Para, no final, os dois se encontram, vai-se uma união e surge justamente o estado de Atman, que é justamente o Cristo interno. Neste ponto do Cristo interno, então, existe a contemplação, né? Um iluminado, um adepto, ele contempla diretamente o que está acontecendo. Ele contempla diretamente o que está acontecendo, independentemente do tempo, do espaço e assim por diante. O nosso mestre nos ensinou que um adepto ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só que coisa! Um adepto ele pode viajar pelo sistema solar inteiro, evidentemente dentro do seu estado de consciência, né? Dentro do estado que lhe permite o estado de consciência, mas pode viajar pelo sistema solar inteiro e pela caixa, evidentemente. Então é um estado de contemplação, exatamente como o nosso irmão Guilherme Gazelli Neto afirmou. Parabéns. Muito bom, professor. O J.L. Ribeiro também coloca: qual o entendimento do ensinamento de Jesus, o Cristo, com o chakra cardíaco? Bom, na verdade, Jesus não falou sobre chakras, nunca falou. Agora, ele não tinha conhecimento? Claro, ele tinha conhecimento. Nos seus ensinamentos, isso eu gosto sempre de frisar, nos ensinamentos que ele fazia, ele podia ter falado de chakras, podia falar chakra cardíaco, coronal, e falar de yogas, só que ele não falava, ele era um ser superior, né? Jesus, Yoshua Ben Pandira, né? É um ser superior. Só que ele não falou por quê? Porque ele tinha que falar com a tônica do ambiente em que ele vivia, que era justamente a corrente judaica, que era baseada nos conhecimentos da Bíblia. Então ele se restringiu à Bíblia. E já não foi aceito. Mesmo se restringindo à Bíblia, ele projetou ideias, né, contrárias àquilo que estava na Bíblia. Ele complementou o estudo bíblico, né? Tanto que ele dizia o seguinte:
Não é olho por olho, dente por dente, não é assim. A pessoa, não é assim. O perdão o perdão deve ser exercido sempre. Amor e perdão é a característica essencial da divindade suprema, né? Então, e outras coisas que ele falou a respeito do amor, ele dizia assim, não tenha ódio aos seus inimigos, né? Ame seus inimigos, uma coisa incrível. Até hoje as pessoas não conseguem fazer isso, amar seus inimigos. Isso. Então, se alguém te forçar a andar uma certa quantidade de passos, ande o dobro com ela. Assim, isso aí são ensinamentos transcendentais do universo, né? É claro que o Cristo poderia ter falado sobre todos os chakras, da yoga dos chakras, mas ele não falou isso por quê? Porque ele se restringiu à tônica do ciclo, relacionando-se à sociedade no qual ele vivia e às bases da sociedade, que era justamente a Bíblia. Então, ele não iria criar uma confusão muito grande. Então, quando o mestre vem, ele se atém para dar justamente os conhecimentos que sejam pertinentes à época, ao momento evolutivo e não cause confusão. Muito bom, professor. A Maria Alice Pinto, ela coloca nem inteligente arrogante e nem tampouco santo estúpido, né, professor? Tudo bem, isso aí a Maria tem essa opinião, né? Então, a inteligência arrogante realmente é algo inacreditável, né? Do jeito. Aliás, se ele é arrogante, a inteligência dele não é maiáviga, né? Porque um arrogante, ele não tem inteligência. Vamos fazer assim, um sujeito que é arrogante, ele não tem inteligência. Por quê? A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Se ele é arrogante, ele não é inteligente. É verdade? Ele está renegando a própria divindade que existe dentro dele. É isso? E o santo, agora ela fala também, o santo estúpido. Aí é uma outra maneira de se falar, né? É claro que eu digo o seguinte, já falei, né? Não adianta ser bom apenas, tem que fazer o bem. Não é suficiente ser bom, eu sou bom e tal. Não é suficiente, tem que ser bom e fazer o bem. Então a pessoa tem que ser santo e expandir esse estado de santidade para os outros, ajudando o seu povo, os seus irmãos, a sua família, a comunidade e assim por diante. Parabéns para a Maria Alice Pinto pela sua reflexão, muito interessante. E ela continua, professor, Deus é misericordioso, porém jamais complacente com os delitos. Não, isso nunca, claro, isso aí já não. Não é complacência com os delitos, né? E, aliás, a não complacência com os delitos é determinada pela lei do karma, né? A pessoa vai responder por tudo aquilo que ela fez de inadequado pela lei do karma. Então, a lei cósmica é justa e perfeita. Justa e perfeita. Então, cada um vai responder por aquilo que fizer na vida. Aliás, tem outro detalhe também, né? Quanto mais o indivíduo evolui, maior responsabilidade ele tem perante tudo o universo. Jesus disse assim: a quem muito foi dado, muito será pedido. Olha só, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso. Aí, e fala também, está no Evangelho, e a quem nada tem, até isso lhe será tirado. E quem nada tem, até isso lhe será tirado. Ou seja, ele vai ser colocado em outro mundo evolutivo. É o que o nosso mestre falou, né? Quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Então, se ele tem pouca coisa para oferecer para a nova civilização, ele já não fica mais na Terra, ele vai reencarnar em planetas primitivos. Mas, por outro lado, veja bem a misericórdia divina. O ser que sai da Terra é o ignorante e tem conhecimento sobre ciência, etc. Ele vai para aquele planeta primitivo e lá ele vai ser um mestre. Lá ele vai ser um mestre. Olha só que coisa, como é a bondade divina. Ele sai daqui, da primitividade para nós, e vai para um planeta mais primitivo. E lá ele vai ser um mestre, ele vai ensinar os seus irmãos
atingir o seu próprio estado de consciência, que aqui na Terra não é suficiente, não será suficiente, mas vai ensinar seus irmãos que estão no estado inferior a atingir um estado superior de entendimento. Então, é por isso que a lei é justa e perfeita. É claro que a lei não é complacente com os delitos, mas é tudo feito de maneira justa e perfeita. Ela continua, professor, todos os reinos funcionam sistemicamente, menos o reino hominal. Bom, aí, na verdade, todos os reinos... Veja, quando nós falamos que menos o reino nominal, nós podemos dizer que aí interfere justamente a personalidade, né? A personalidade. Você vê, existe uma diferenciação, né? Por exemplo, um leão pode matar, porque ele faz instintivamente, não é verdade? Ninguém vai colocar o leão num tribunal porque ele matou um cordeiro. Alguém vai fazer isso? Vai pôr ele num tribunal porque ele matou um cordeiro? Ele matou para se alimentar. E assim é a cadeia alimentar. E depois tem o seguinte, ele não tem entendimento. Um leão ou qualquer animal, ele não tem noção do bem e do mal, do certo e do errado, né? Então, ele não tem karma também, na verdade. Um animal não responde pela lei do karma. Ele evolui, mas não tem karma. Quando ele passa para a fase hominal, então ele passa a responder pela lei do karma. Então, é isso então. Na verdade, todos os reinos vivem harmonicamente, né? Aliás, nós temos em nós estamos vivendo aqui, e nós temos o reino, nós temos em nós o reino hominal, o reino mineral, não é verdade? A nossa constituição química tem muitos minerais, né? Sais minerais, átomos, etc. Então, nós temos uma constituição mineral em nós. E temos também uma constituição vegetal, que é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é derivado justamente do vegetal, né? E temos também nós o estado de consciência dos animais, na verdade. Em nós existe aquele estado de consciência animal, mas temos uma diferenciação do animal. Nós temos a tríade superior e temos a capacidade de julgar aquilo que é certo ou errado. Na maioria da humanidade, eu sempre falo isso, a maioria da humanidade não sabe o que é bem e mal. Veja bem, a maioria dos seres humanos não sabe o que é bem e mal. Tanto que, se a gente reunir um monte de gente num determinado lugar, de apresentar um fato, muitos vão dizer que aquilo é bem, outros vão dizer que aquilo é mal. Porque o mal é algo que tem que ser entendido através do entendimento da polaridade. E isso o ser humano não tem ainda, né? O nosso mestre diz, quem entende a polaridade, entende tudo. Agora, o certo e o errado, não. Isso aí faz parte de ensinamentos vindo de Agartha, dos 10 mandamentos agartinos, né? Todo ser humano sabe o que é certo e errado. Veja bem, eu vou repetir, o 10º mandamento agartino afirma o seguinte, todo ser humano sabe o que é certo e errado. Ele pode não entender o que é bem e mal, mas ele sabe o que é certo e errado. Então não adianta dizer, eu não sabia que era errado. Eu matei, mas eu pensei que não sabia que era errado. Claro que sabe. Ele sabe que matar um semelhante é errado. Não é verdade? Isso é evidente. Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Né? Ser corrupto, por exemplo, ele sabe exatamente. O corrupto sabe que está errado. Ele tem noção, ele não faz isso por ignorância, não, ele faz isso porque ele quer fazer. Faz parte do estado de involução dele, né? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Vai ter que responder pelo karma. Não é isso? O indivíduo que mata, o indivíduo que corrompe, é corrupto e devasta a sociedade com o seu comportamento impróprio, ele vai responder karmicamente por o que ele faz. E, normalmente, ele vai responder em outros planetas. Né? Corrupto não fica mais na Terra. Isso eu sei. Corrupto não fica mais na Terra, vai reencarnar em planetas primitivos e vai reiniciar o seu estado. Na base do amor e do perdão. Deus não castiga nem pune. Deus dá novas oportunidades. Vamos repetir? Deus não castiga nem pune.
ele dá novas oportunidades para o desenvolvimento da espiritualidade naqueles que não têm esse entendimento. Né? Então, isso é básico desse entendimento. Muito bom, professor. Ela continua aqui em duas colocações. A primeira: aliás, todo o universo se vê à claridade do dia. Trata-se de um imensurável corpo funcionando em rede sistêmica. Trabalhar muito a nossa elevação vibracional, porque tudo será frequencial. Exatamente, é isso. Aliás, hoje a ciência acadêmica, né, através das novas conquistas, chegou à conclusão, né, a ciência quântica, né, a física quântica, chegou à seguinte conclusão: o espaço e o tempo não existem. Ah, que coisa impressionante. Isso aí é coisa do conhecimento atual? Não, isso aí vem de séculos. Isso aí vem de séculos, esse conhecimento. Tanto que Siddhartha Gautama, o Buda, dizia assim: não existe passado e futuro e presente, é o aqui e agora. É o aqui e agora. Então, o tempo e o espaço não existem, só existem na cabeça de quem está numa frequência vibracional ainda não condizente com o processo superior. Então, todo o universo é coeso, todo o universo faz parte da unidade, tudo é nas suas determinadas frequências, está tudo se elevando. Então, eu digo que toda vez, aumentando ainda mais a visão, toda vez que um ser humano se torna aqui um adepto na Terra, a humanidade está avançando mais. E o universo também. O universo está evoluindo, né? Tanto o universo como o HPB nos ensina, que é o nosso sistema solar, mas o universo como um todo. Então, o nosso comportamento, a nossa dedicação também influencia no processo de desenvolvimento do universo. Olha que responsabilidade. Que responsabilidade um ser tem. Então, não adianta dizer assim, eu fiz aqui uma coisa, mas não vai influenciar nada para ninguém. Não é assim, não. O que o indivíduo faz incorretamente, ele sabe que é certo ou errado, mas incorretamente, essa incorreção dele reflete no universo inteiro, porque tudo uma coisa só, é uma unidade. E ele vai responder karmicamente por esse processo, né? Inevitavelmente responderá karmicamente por esse processo, mas dentro do conceito da lei cósmica justa e perfeita. Não é? Ele não vai ser punido ou condenado, etc. Ele sempre recebe novas oportunidades para o seu desenvolvimento espiritual. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto, ele faz duas colocações. Primeiro, sabemos que atingimos o Atman quando não fazemos mais perguntas? Exatamente. O indivíduo atinge Atman, o adeptado, ele não precisa mais fazer perguntas. Ou ele te pergunta, por que ele não pode fazer perguntas? Porque está tudo dentro dele. Ele mergulha dentro da sua própria consciência e tem todas as respostas lá. Tem todas as respostas que estão lá dentro. Não é verdade? Isso é instantaneamente, por vezes, nós temos essa possibilidade de saber a resposta instantaneamente. Nós temos ciência disso. Na nossa experiência, a gente vê que às vezes vê uma intuição assim e nos dá a resposta imediatamente, porque ainda estamos caminhando num estado de imperfeição. Mas quando atinge o adeptado, isso aí é pleno, é frequente. O indivíduo passa ao estado de contemplação. E atingindo o estado de contemplação, ele vê a verdade por inteiro dentro de si mesmo. Então ele não precisa mais perguntar. Está tudo respondido dentro, as respostas estão dentro dele mesmo. Isso é verdade. O que o nosso irmão Guazelli fala, Guilherme Guazelli Neto, né? Quando atinge o estado de adeptado, de iluminação, o indivíduo não precisa mais fazer perguntas, porque ele atinge o estado de contemplação e contempla a verdade dentro de si mesmo. Muito bom. A Maria Alice coloca o seguinte: exato, a humanidade está despertando as duras penas. Se não vai pelo amor, vai pela dor.
momento de extrema seriedade e responsabilidade. Quem faz pergunta são os egos, e os egos só faz perguntar. Exatamente. A nossa irmã Maria Alice falou isso realmente, né? Quando não vai pelo amor, pela dor. Só que a dor é algo inevitável para aquele que comete desvios de comportamento, né? Então, agora sempre dizendo o seguinte: não existem vítimas no universo. Repetindo, não existem vítimas no universo. Tudo que acontece, acontece pela lei cósmica justa e perfeita. Então, isso é muito importante. Normalmente a pessoa, isso é básico, né? A pessoa nasce e morre do jeito que nasceu. Aliás, uma vez o professor deixou escrito o seguinte: quem chega a 60 anos e não atingir um estado de consciência adequado para a sua evolução naquela reencarnação, dificilmente ele vai conseguir. Se ele chega, passou 60 anos, ele continua na mesma batida da ignorância, dificilmente daí por diante ele vai conseguir mudar. Agora, ele pode mudar sim, quando a lei age de maneira rigorosa. Veja bem, a lei não faz isso por maldade, não existe maldade na lei, é amor. Ela faz isso por lei kármica. Então o indivíduo pode passar por uma dor extrema e essa dor extrema o leva a refletir mais intensamente sobre aquele problema. A dor realmente leva o indivíduo a pensar mais intensamente sobre aquele problema, né? E modifica a sua vida, né? Então, essa é a questão. Muito bem, Maria Alice, pela sua observação. Nossa, professor, o tempo voou, viu? Deixa eu passar aqui os recados e aí depois a gente volta a ver se tem alguma pergunta. O primeiro recado é toda a nossa terça-feira, aqui no canal Conexão 3005, temos a nossa roda de conversa. E a próxima terça-feira, 19 de novembro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, temos como tema na nossa roda de conversa Quirologia, ferramenta do autoconhecimento. Então, quem vai passar para a gente toda essa informação é a palestrante Claudinha Guimarães, psicóloga e psicoterapeuta. A quirologia ela vai abordar a sabedoria cigana aplicada via a leitura das mãos, o que suas mãos podem dizer de sua personalidade, quais correlações, né, planetas, dedos, monte, órgãos e linhas a sua mão transmite para você mesmo, para o teu autoconhecimento. Então, vai ser um tema interessante, tá? É terça-feira agora, dia 19 de novembro, às 20h40, e os mediadores Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Prestigie, porque o tema é muito interessante, com a Claudinha Guimarães. E eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, o Centro de Terapias Holística, né? Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, que tem a sua sede lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por lá, visite, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, via WhatsApp, o prefixo está aí, 35, que é o prefixo de São Lourenço, e o telefone é 997566874, e tem o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, e em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Bom, os recados eram esses, professor. A Alice está colocando mais colocações. Ela pôs o seguinte: se nós quisermos avançar pelo quinto sistema, é necessário mudar a mentalidade. Exatamente. E ela falou também, vigilância dos sentidos, a fim de cuidar ela fala em vigilância dos sentidos. E assim elevar a frequência vibracional a fim de suportar a entrada no quinto sistema. E isso é muito vigilância. Aliás, quem deixou isso bem claro foi a esposa, Dona Helena, esposa do professor Henrique de Souza. Ela deixou bem claro na sua existência, ela falava isso sempre, né, para todos os discípulos. Vigilância dos sentidos.
Isso é muito autovigilância, né? Cuidar do seu comportamento, né? Jesus falava também isso, né? Jesus também nos falava isso, né? É necessário ver todos os nossos comportamentos e ter um perfeito domínio sobre o comportamento, não nos deixarmos levar por atitudes que não sejam espiritualizadas do amor e do perdão. Muito bom, professor. Nossa, a hora passou, eu nem percebi. A gente chegou no nosso horário limite, 1h30. Eu quero agradecer a participação de todos, tá? Agradecer aí, prestigiar o pessoal que nos assiste, que nos manda perguntas. E lembrando que todo sábado estamos aqui no encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Bom final, bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa e até o próximo sábado no nosso próximo encontro. Boa noite a todos. É com o senhor, professor. Muito obrigado, Carlos, meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui presentes no nosso encontro. Foi uma felicidade e uma honra muito grande termos aqui. E esperamos aqui todos no sábado que vem para continuarmos essa caminhada, né, de estudos a respeito de coisas universais e de enorme importância para a nossa evolução. Para todos, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.